Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é novo, bem-vindo, meu nome é Mariana. Hoje eu vou falar tudo sobre engenharia mecânica na UFRJ. Para aqueles que não sabem, eu estou no 7º período de engenharia mecânica e eu resolvi fazer esse vídeo para apresentar um pouco mais sobre o curso, tentar tirar algumas dúvidas que são bem recorrentes de vocês e também para apresentar as aulas que a gente costuma ter durante os 5 anos do curso. Eu estava pensando em fazer uma série introduzindo os cursos da UFRJ e também falando sobre eles, não só da engenharia, como engenharia naval, civil, mas também de cursos fora da área de engenharia, como, por exemplo, história, letras, medicina, direito, o que vocês quiserem. Então, se vocês se interessam por esse tipo de vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e também comentar aqui embaixo que vocês querem uma série sobre os cursos da UFRJ, que eu vou tentar procurar pessoas para falarem um pouco de cada curso e explicarem um pouco como as aulas funcionam, como o curso funciona e o que vocês devem ver em cada curso. Agora vamos falar sobre engenharia mecânica. Para começar, na UFRJ nós temos diversas engenharias que você pode escolher. Tem engenharia civil, engenharia naval, engenharia mecânica, engenharia de automação, engenharia de materiais, enfim, tem uma infinidade de opções de engenharia para você escolher. Mas todas elas têm os mesmos 2 anos para começar. A gente chama esses 2 anos de ciclo básico. São nesses 2 anos que a gente aprende tudo sobre cálculo, física e algumas matérias básicas que são comuns a todas as engenharias, como física experimental, computação, entre outros. Esses 2 anos costumam ser bem difíceis e eles são os anos onde as pessoas costumam desistir ou largar a faculdade. Isso é porque são matérias bastante pesadas e o próprio cronograma é bem pesado. Para vocês terem ideia, o índice de reprovação em uma das primeiras matérias do primeiro período de engenharia, que é cálculo e física 1, costumam ser em torno de 60% a 70% de reprovação em uma turma que é bem grande. Cada turma de engenharia costuma ter 60 alunos por cada engenharia no primeiro período. Mas não se assustem com isso, engenharia é difícil sim, cálculo é difícil, mas muitas dessas reprovações vêm por uma questão também passada, no sentido de que muitas vezes a gente entra na faculdade sem saber tudo o que a gente precisaria saber para estar lá. E isso é normal, isso acontece com pessoas que vêm de escola pública, isso acontece com pessoas que vêm de escola privada, pode acontecer com qualquer pessoa, isso é normal. Mas uma coisa que a gente deve tentar fazer sempre nos primeiros períodos é encontrar pessoas que possam estudar com a gente, possam nos ajudar durante o período para a gente conseguir passar nas matérias. Então essa é uma parte fundamental da engenharia, é você encontrar um grupo que você possa estudar com e você possa tirar suas dúvidas. Enfim, vou entrar agora um pouco mais em detalhes sobre as matérias do ciclo básico, que são os 2 primeiros períodos, são os 4 primeiros períodos da faculdade. Eu deveria começar, na verdade, falando que a engenharia mecânica tem uma duração de 5 anos, então cada ano tem 2 períodos, logo é uma duração de 10 períodos teoricamente. É muito difícil você terminar a faculdade em 5 anos exatos por uma série de questões. Pode ser porque você trabalha e é difícil acompanhar todas as aulas enquanto você trabalha, pode ser porque você reprovou algumas matérias nos seus primeiros períodos ou nos seus últimos períodos, alguma coisa assim. E também pode ser porque você acaba escolhendo puxar menos matérias do que o recomendado na grade, que também é normal. A questão geralmente as pessoas não acabam a faculdade em 5 anos, porque elas se envolvem também em projetos que estão dentro da faculdade, fazem atividades fora da faculdade, e tudo isso acaba facilitando você ficar mais tempo dentro da faculdade do que seria o, digamos assim, recomendado. Lembrando que o recomendado, na verdade, é o que está escrito na grade, mas de fato é bem difícil fazer esse curso em 5 anos, então não se sinta mal por não estar conseguindo acompanhar o ritmo de 5 anos, que seria teoricamente o correto. Porque cada um tem o seu ritmo e no geral as pessoas não acabam em 5 anos. Enfim, já falei muito sobre isso. Agora eu vou falar mais especificamente, aqui eu tenho a grade da engenharia mecânica. Você pode conseguir isso no site da própria UFRJ, você procura lá no Google engenharia mecânica, grade curricular,
UFRJ e você vai encontrar provavelmente essa grade aqui. E eu vou mostrar ela mais em detalhes, porque aqui não dá pra ver muito bem, porque não tá muito perto da câmera. Mas basicamente eu vou explicar o que acontece aqui. Os 4 primeiros períodos, que é equivalente aos 2 primeiros anos do curso, é o que a gente chama de ciclo básico, como eu falei anteriormente. No primeiro período, quando você se inscreve, você obrigatoriamente já tem as suas matérias escolhidas por você. Então, quando você vai fazer inscrição em disciplina, que é o que você faz quando você entra na faculdade, você ganha um papel tipo esse aqui, que mostra pra você as aulas que você vai ter nesse primeiro período. Então, no meu primeiro período, eu tive 7 matérias. Lembrando que, no geral, cada matéria tem 2 horas de aula. E, geralmente, elas acontecem 2 vezes por semana. Mas eu vou falar rapidamente aqui como foi o meu primeiro período, que foi em 2016.1. Ponto 1, porque primeiro período de 2016, você pode entrar tanto no primeiro período quanto no segundo período. A diferença aqui é 2016.1 e a outra 2016.2. Geralmente, a nota de corte para o segundo período é bem menor do que para o primeiro período. Então, se você não passou no Enem no primeiro período, tente no segundo período, porque pode ser que você passe. Enfim, aqui a faculdade de engenharia é no período integral. Isso significa que a gente tem aula de manhã até a tarde. E para o primeiro período isso é bem verdade. A gente tem alguns horários livres entre aulas, mas isso é um pouco ruim porque, como a faculdade é bem longe da maior parte das coisas, é complicado você voltar para casa nesses períodos livres, então você tende a ficar na faculdade. Na segunda-feira, por exemplo, eu vou falar rapidamente aqui no meu primeiro período. Na segunda-feira a minha aula começava às 10 e a primeira aula era computação, que é de 10 a meio-dia, e de meio-dia a 1h a gente sempre tem almoço. E depois disso, de 1 às 3 era computação de novo. Então eu tinha 4 horas de computação na segunda-feira. E de 3 às 5 eu tinha aula de cálculo 1. Terça-feira minha aula começava 1h da tarde, era de química e até às 3. E aí de 3 às 5 era uma matéria chamada Introdução à Engenharia Mecânica. Todas as engenharias têm uma aula de introdução. Basicamente é uma aula onde você vai ver várias palestras que introduzem o que você pode estudar na engenharia mecânica e também o que você pode fazer depois de formado como engenheiro mecânico. São aulas geralmente interessantes e na maior parte das vezes a nota é basicamente presença. Então se você for na aula, você ganha 10. No meu período isso foi diferente, a gente teve que fazer alguns trabalhos e por isso a nota foi um pouco diferente dos períodos anteriores. Na quarta-feira, minha aula começava às 8 da manhã e eu tinha física experimental. Física experimental é uma daquelas matérias de laboratório que você aplica o conhecimento que você aprende na teoria da física no dia a dia. Você tem que fazer relatórios para essa aula e você também faz provas. Essa aula aqui você não pode chegar atrasado nem faltar, então ela era 8 horas da manhã, então chegar atrasado, depois de 15 minutos você leva a falta. E se eu não me engano, você pode ter só 2 faltas, ou alguma coisa assim. Então, realmente é bom ter cuidado com física experimental, ficar bem ligado e fazer os relatórios de maneira eficiente e direita. Entre 10 e meio-dia não tinha aula, de meio-dia a 1 era o almoço, e aí de 1 às 3 era física 1, e de 3 às 5 era cálculo 1 de novo. Quinta-feira eu tinha aula a partir de 1h, que era química, e depois engenharia do meio ambiente. Engenharia do meio ambiente, ou EMA, como a gente chama, é uma matéria que está presente em algumas engenharias diferentes, mas não todas. A gente faz essa matéria no primeiro período da engenharia mecânica e geralmente é só uma aula por semana. Você vai aprender várias coisas sobre a engenharia e o meio ambiente e a importância de ter cuidado com o meio ambiente. Geralmente não envolve trabalho, mas envolve 2 provas. Na sexta-feira eu tinha aula a partir de 1h da tarde, de Física 1, e de 3 às 5 eu tinha Cálculo 1. Então, no primeiro período tinha 7 matérias, tinha aula todos os dias, e geralmente acabava às 5 horas da tarde. Lembrando que o trânsito para sair da UFRJ do Fundão, né, que fica na ilha do Fundão, às 5 horas da tarde é muito ruim. Então, algumas vezes as pessoas preferiam ficar até mais tarde na faculdade para não pegar esse trânsito.
Eu fazia isso de vez em quando, mas também não era sempre, porque eu preferia chegar um pouco mais cedo em casa. Esse é o primeiro período, e ele é bem diferente dos outros, porque você não pode escolher as matérias que você vai cursar. A partir do segundo período, você monta a sua própria grade. O que isso significa? Significa que você pode escolher quantas matérias você vai fazer no período e quais matérias você vai fazer. Isso não quer dizer que você possa fazer qualquer matéria. Se vocês observarem aqui, tem algumas setas que apontam de uma matéria para outra. Essas setas, elas são pré-requisitos. Isso significa que, por exemplo, Física 1, para você puxar Física 2, você tem que ter feito Cálculo 1 e Física 1. Se você não tiver feito, você não pode fazer Física 2. Por isso que a reprovação em Cálculo 1 ou Física 1 pode atrasar bastante você, porque são matérias que trancam as próximas. Então, você só pode fazer as próximas se você tiver essas matérias. Mas, a partir do segundo período, como eu estava dizendo, você pode escolher as matérias que você vai puxar. Tem um número mínimo de créditos, eu acho que você pode fazer no mínimo 2 aulas, e tem um número máximo de créditos também, para você não puxar 1 milhão de matérias e acabar indo mal. O recomendado para o segundo período são 6 matérias. Quando eu fiz, eu puxei 7. Não foi uma escolha difícil para mim, porque eu não estava fazendo nada naquele momento, nenhuma atividade extra, então eu consegui levar e ficar com uma média relativamente boa. A partir do segundo, então, você pode montar a sua grade do jeito que você quiser, e eu vou falar um pouco sobre as matérias recomendadas do primeiro até o 10º período. Então, começando aqui no primeiro, como eu disse, tem Computação, Cálculo 1, Física 1, Física Experimental 1, EMA, Química, Introdução à Engenharia Mecânica. Química não é uma matéria muito forte na Engenharia Mecânica, porque geralmente a gente não foca tanto em Química, mas tem 2 matérias de Química na grade, que é Química e Química Experimental. Essas matérias geralmente não são tão difíceis assim, mas tudo depende do professor que você estiver tendo aula. Eu vou falar um pouco sobre matérias unificadas. Algumas matérias da grade são matérias que não importa o seu professor e não importa qual turma da matéria você está, a prova vai ser unificada, ou seja, a prova vai ser a mesma. Isso acontece, por exemplo, com Física e Cálculo. Então, não importa se você está você está numa turma A com o professor A em Cálculo 1, o seu amigo que está na turma B com o professor B vai fazer a mesma prova que você. Isso significa que, geralmente as provas começam às 5 horas da tarde, elas têm duração de 2 horas, e todas as turmas de todos os períodos de Cálculo 1 vão fazer essa prova. E geralmente para Cálculo e Física, você tem 2 provas, uma mais ou menos no início para o meio do período, e a segunda mais para o final do período, e a sua média para passar é 7. Se você não obtiver uma média 7, você pode fazer uma outra prova, que é a PF, prova final, que vai somar as notas das suas provas anteriores e dividir por 2. Essa prova final geralmente tem todo o conteúdo do período, então ela tende a ser um pouquinho mais difícil de fazer do que as outras. Mas isso sempre depende de como foi a primeira prova e a segunda prova. Eles podem pegar pesado em uma prova e aliviar na outra. Isso depende muito, e você, para saber um pouco mais sobre isso, pode falar com seus veteranos, pode conversar com as pessoas que já fizeram essa matéria para ver o que elas têm a dizer sobre isso. As matérias unificadas tendem a ser um pouco mais difíceis, porque como tem que fazer uma prova única para todas as turmas, o nível pode não ser o mesmo em todas elas. Então eu recomendo vocês terem um cuidado especial com essas matérias, porque elas são sim cansativas e elas tendem a ser um pouco mais chatas para você de estudar. Enfim, no segundo período nós temos computação. Computação é onde você aprende a usar um programa para, por exemplo, você aprende a fazer um programa que calcula as raízes de uma equação, por exemplo. Na nossa computação, a gente costuma usar um programa chamado Python. Ele é um programa intuitivo depois de um tempo, mas que demanda uma certa organização. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o Python, é só procurar lá no Google. Eu também posso fazer um vídeo explicando rapidamente sobre isso, se vocês tiverem interesse. Também tem Cálculo 2, Física 2, Física Experimental 2, Álgebra Linear 2 e Química Experimental. Álgebra Linear tende a ser uma matéria difícil para as pessoas.
E se vocês estão se perguntando por que a álgebra linear 2, é porque o pessoal de matemática faz uma matéria chamada álgebra linear 1, que tem mais a ver com matemática do que engenharia, por isso que a gente só faz a 2. A álgebra linear tem muito a ver com matrizes, rotação de matrizes e coisas um pouco complicadas. Não soa tão complicado assim quando você pensa em matrizes, mas é uma matéria bem difícil e geralmente as pessoas têm dificuldade nela. No terceiro período tem cálculo numérico, cálculo 3, física 3, física experimental 3, mecânica 1 e sistemas projetivos. Aqui a gente já começa a ter um pouco de matérias mais relacionadas com a engenharia mecânica, como por exemplo a base, que é mecânica 1. Mecânica 1 é uma introdução ao que a gente deve ver ao longo do curso. Isso não significa que a gente só vai ver o que a gente viu em mecânica 1, mas a gente vai desenvolver várias coisas a partir dela. Então é importante ter um certo conhecimento sobre mecânica, principalmente para os períodos posteriores. Sistemas projetivos é uma matéria de desenho, onde você aprende a achar retas paralelas, retas perpendiculares e também a fazer desenhos, cortes, várias coisas. E eu particularmente adoro desenho e eu sempre gostei. Então, pra mim foi uma matéria legal de fazer. Eu tive muita facilidade em fazer ela, inclusive porque a minha professora era boa. Essa não é uma matéria unificada, então cada prova de professor vai ser diferente. E eu sempre sugiro você procurar saber sobre qual é o melhor professor para puxar. Porque dependendo do professor, você, com o seu conhecimento e as suas técnicas, pode tirar 10 em uma prova e com outro professor você pode tirar 5. Então tenham cuidado quando vocês forem puxar matérias com professores diferentes. Busquem saber qual é o melhor professor e por quê. No último período do ciclo básico, a gente tem probabilidade estatística, que a gente chama ProBest, cálculo 4, física 4, física experimental 4, dinâmica 1, desenho computacional e uma atividade optativa. As atividades optativas tem uma lista de aulas que você pode escolher que não são parte das aulas obrigatórias e você pode escolher alguma delas e colocar aqui. Eu, por exemplo, escolhi desenho técnico, que é uma outra aula de desenho, para colocar aqui. Desenho computacional é parecido com o SysProj, só que a gente faz no computador. Geralmente a gente usa um programa chamado AutoCAD e a gente aprende a fazer figuras, e também alguns desenhos e algumas peças e às vezes até plantas de prédios e coisas do tipo, mesmo na engenharia mecânica. Eu tive que fazer isso, por exemplo. Um detalhe, você pode puxar essa matéria com professores da mecânica ou de qualquer outro curso da engenharia, pode ser da naval, pode ser da civil, enfim, você pode escolher o que você quiser. A diferença é que, por exemplo, para alunos da civil, desenho computacional é muito mais voltado para desenho de plantas. Então você vai aprender menos sobre desenhos de peças e objetos mecânicos e mais sobre plantas de prédios e casas e afins. Então, tome cuidado para não puxar com um professor que vai dar tudo sobre civil e nada sobre mecânica. Quinto período é o primeiro período do ciclo profissional, que a gente chama. É aí que as matérias começam a ficar bem diferentes entre as engenharias e você começa a ter uma pegada maior sobre o que é engenharia mecânica e o que você vai estudar. Eu, particularmente, e a maior parte dos meus amigos, gostamos muito mais do ciclo profissional do que o ciclo básico. O ciclo profissional pode se tornar muito difícil, porque as matérias tendem a ser mais avançadas, mas elas são muito mais interessantes. Então a gente tende a ter mais vontade de estudar e fica um pouco mais fácil para estudar do que o ciclo básico, que é bem mais monótono, bem mais teórico e menos a ver com o que você quer fazer mesmo. No quinto período temos métodos experimentais, métodos matemáticos em engenharia mecânica, termodinâmica, mecânica dos sólidos, dinâmica 2 e princípio da ciência dos materiais, ou PCM, como a gente chama. Métodos experimentais é uma aula que vai tratar de sensores e como sensores funcionam. Então, por exemplo, sensores de deformação, sensores elétricos, vários sensores. Vai misturar muito sobre física de eletricidade com física mecânica. E é uma aula bastante difícil, tem vários livros, textos, alguns em inglês. É bom vocês saberem que a gente não precisa saber inglês para fazer o curso,
mas é importante mesmo. Tem opções de cursos de línguas na UFRJ por um preço acessível, então seria bom aprender inglês. Métodos matemáticos vai ensinar alguns métodos para resolver problemas que você geralmente não consegue resolver de maneira fácil e geralmente envolve vários trabalhos como listas e tende a ser uma matéria bem matemática. Termodinâmica eu estou fazendo esse período, eu estou achando bastante interessante, você aprende muito sobre máquinas térmicas, refrigeradores, você aprende sobre ventiladores, você aprende a calcular várias coisas, você usa tabelas termodinâmicas, eu estou gostando bastante, mas isso vai de cada um, claro. Mecânica dos sólidos é a mesma coisa que resistência dos materiais para civil. Você vai tratar de vigas, deformação de objetos, você vai tratar de estudos de esforços e resistência, rigidez, esse tipo de coisa. Dinâmica vai tratar de objetos em movimento. Vocês deveriam ter Dinâmica 1 no quarto período e Dinâmica 2 no quinto período. Dinâmica 2 é bem mais difícil do que Dinâmica 1, então é importante você tomar cuidado para ter certeza que você está entendendo o que está acontecendo na aula. PCM é uma matéria muito voltada para a ciência dos materiais, porque é basicamente isso, e a gente aprende muito sobre o que tem dentro dos materiais e qual é a diferença entre eles, porque alguns são mais resistentes do que outros, o que é deformação, como a deformação ocorre, por que os materiais quebram, enfim, é uma coisa bem interessante, mas tem muita coisa para você decorar, muita coisa para você gravar e para você entender. Então, realmente é uma matéria pesada, mas que é interessante. No sexto período tem Laboratório de Engenharia Mecânica 1, Mecânica dos Fluidos 1, Tecnologia do Calor, Mecânica do Sólido 2, Vibrações Mecânicas e Tecnologia Metalúrgica. Eu achei Tecnologia Metalúrgica muito interessante. Ele fala ele fala sobre os processos de como as coisas são criadas. Então, por exemplo, ele fala sobre vários tipos de fundição, ele fala sobre os cálculos por trás dessa fundição, os tipos e as técnicas. É uma matéria que eu achei bem interessante. Vibrações mecânicas eu também gostei bastante. Ela envolve bastante matemática, mas é uma matéria que, se você entende desde o início, tem um sentido lógico bem grande até o final. Mecânica dos sólidos, já comentei. Tecnologia do calor, eu ainda não fiz, mas é uma continuação de termodinâmica. Mecânica dos fluidos, você vai aprender sobre como os fluidos se comportam em tubulações, como eles se comportam através de materiais, como eles se comportam em um escoamento. Então, é uma matéria bem importante e interessante também. Laboratório de Engenharia Mecânica, é como se fosse uma física experimental, só que ao invés de você fazer o experimento, na maior parte das vezes, você observa um experimento e aí você tem que fazer um relatório sobre ele. Os experimentos tendem a ser muito mais difíceis e muito mais teóricos. No sétimo período tem Laboratório de Engenharia Mecânica 2, Transmissão de Calor 1, Máquinas Térmicas, Elementos de Máquinas e Usinagem como matérias obrigatórias, e você tem que escolher 2 atividades optativas. São aulas optativas que você pode escolher dentro daquela lista. Laboratório é a mesma coisa, transmissão de calor é outra matéria que tem a ver com termodinâmica e também mecânica dos fluidos. Máquinas térmicas, de novo, tem a ver com termodinâmica. Elementos de máquinas tem mais a ver com fabricação de peças, como montar um manual de uma máquina, coisas do tipo. Dinâmica dos sistemas, usinagem é uma continuação, digamos assim, de tecnologia metalúrgica, é dada pelo mesmo professor. Você vai aprender sobre várias técnicas de usinagem e por que uma é melhor do que a outra, onde uma se aplica e a outra não se aplica, e assim vai. No oitavo período, é um dos últimos períodos que tem várias aulas obrigatórias que você não pode escolher fazer ou não. E tem Economia, Máquina de Fluxo 1, Elementos de Máquinas, Dinâmica dos Sistemas Lineares e também tem o projeto de graduação. Vou falar rapidamente sobre o projeto de graduação, também conhecido como TCC. Eu tenho uma triste notícia que minha câmera parou de gravar, eu não sei porque, passaram 3 horas já e eu tô regravando essa parte final.
Enfim, eu ia falar rapidamente sobre o TCC. TCC é um projeto final que a gente tem que... É basicamente uma grande pesquisa que a gente resume em um relatório e apresenta para uma banca no final do nosso curso. E para você passar no curso, você tem que passar nesse TCC, que basicamente a banca tem que avaliar bem o seu projeto, a sua pesquisa. Você pode escolher qualquer coisa para pesquisar. Basicamente tem que ser alguma coisa voltada para engenharia mecânica, de preferência, e geralmente é um tópico interessante para você desenvolver seus métodos de pesquisa e também aprender coisas interessantes. Esse projeto demora mais ou menos um ano e meio, dependendo da sua pesquisa, e como eu disse, você tem que fazer um relatório final dentro das normas ABNT. É realmente uma coisa bem séria, é uma pesquisa de verdade. Voltando aqui rapidamente, para finalizar esse vídeo que já está bem longo, vou falar sobre o 9º e o 10º período aqui juntos. O 9º período são basicamente atividades acadêmicas optativas, tem uma matéria que é a Organização das Indústrias e tem o projeto de graduação, que é o TCC, como eu já disse. Você também tem que fazer um estágio obrigatório de 160 horas e geralmente você procura uma empresa para fazer esse estágio, e as empresas têm certa preferência para estagiários que possam fazer pelo menos um ano de estágio. Depois disso, basicamente, parabéns, você terminou o curso de Engenharia Mecânica. É um curso, como eu disse, que geralmente é um pouco mais prolongado do que 5 anos, isso porque tem várias atividades extras que você pode fazer. Vou rapidamente comentar sobre elas. Tem várias equipes de competição, que são grupos de alunos que fazem um projeto juntos. Um exemplo disso é a equipe que faz um carro tipo Fórmula combustão. Tem o carro tipo Baja, que seria o off-road, e também tem o carro elétrico tipo Fórmula. Também tem equipe de barco, então barco solar, barco a combustão, barco elétrico, tem submarino, eu acho. Tem equipe de robótica, que constrói vários robôs. Tem equipe de foguete, que constrói foguete. Tem equipe de avião. Tem várias equipes para engenharia mecânica, principalmente. Para civil, tem, por exemplo, a equipe que faz a ponte de macarrão, para testar a resistência dos materiais, para testar o design de pontes e coisas assim. E também tem empresas júnior. As empresas júnior simulam mais ou menos um ambiente de empresa, só que dentro da faculdade. Então, lá na UFRJ, pelo menos, no Centro de Tecnologia, tem uma que é mais voltada para a área social, tem outra que é mais voltada para a área de consultoria. E todas essas coisas, inclusive monitoria que você pode dar dentro da faculdade e iniciação científica que você pode fazer com os seus professores, tudo isso conta muito bem para o seu diploma e para o seu currículo para as empresas. Enfim, gente, foi basicamente isso. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido várias coisas sobre o curso para vocês. Eu sinto muito sobre a iluminação final, mas é porque realmente eu não tinha percebido que a câmera cortou alguns minutos de gravação. E eu espero que vocês comentem aqui embaixo se vocês tiverem dúvidas e deixem seu like de novo para eu saber que vocês querem mais desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo.